tarde a todos e a todas. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to say that our bar association in Brazil is very happy with you. We never imagined that you can do this conference in this time with a such nice person like you. You, Esther, represent for us as a lawyer, as a very beautiful lady, what you need in Brazil. We need to have lawyers like you. We need to have people who works with human rights as the passion that you have in your job. So, our president of our bar association in Brazil, Marcos da Costa, told me that you say to you that always you are very welcome in Brazil, in São Paulo, and we wish very lucky conference for you. Come whatever time you want, and we very appreciate that Marcia Rocha could help us to bring you in this afternoon. Now, I want to introduce your intérprete. Marta Boto será a intérprete que irá fazer a tradução desta palestra. Ela é formada pela Lumine e pela Universidade de Westminster. E vamos seguir, vamos ouvir a nossa palestrante. Thank you so much, and good afternoon for everyone. I extremely apologize that I don't speak Portuguese, and I very much appreciate for the invitation, and I'm so pleased to be here. And thank you so much for taking care of the translation, and I'm very pleased to be here. I was asked by Marcia and the organizers to talk about the intersection of international human rights law, public health standards, and cross-country perspectives. There are colleagues like Dennis and others in the room whom I worked through the World Health Organization, and I learned so much about the Brazilian context, so I'm extremely pleased to be here. I won't talk about the Brazilian law because you are all amazing experts. So I would like to bring some cross-country perspective that can be very relevant for Brazil. I'm sorry, I won't do it again. I won't do it again. Boa tarde, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu fui convidada pela Márcia e, inclusive, já conversei com várias pessoas na sala que trabalham na Organização Mundial de Saúde Sexual. Então, eu não vou falar sobre a lei brasileira, porque vocês são todos especialistas sobre isso, mas eu vou falar sobre Só um minutinho. Can you go back to the other slide? Sobre a intersecção de direitos humanos, saúde sexual e padrões de lei e a perspectiva entre países sobre a sexualidade, expressão de gênero, identidade de gênero e direitos humanos. Eu só queria fazer um parênteses. Como ela vai falar um pouquinho, vai ser sempre um pouquinho resumido, mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, é só levantar a mão e perguntar de novo que eu esclareço, tá? É que como ela fala bastante, provavelmente vai ser um pouquinho resumido. Sorry, I won't do it again. I'm sorry. We have to switch between the mic. So I met Marcia first, I think it was 3 years ago in New York, when the World Association of Sexual Health, the biggest professional association in the world, started the drafting process of their Sexual Rights Declaration. Eu conheci a Márcia mais ou menos 3 anos atrás, numa reunião da Organização Mundial de Saúde Sexual.
que é a maior associação do mundo de direitos sexuais, quando eles estavam criando a Declaração de Direitos Sexuais. And I think both of us were mutually pleased and frustrated at the first meeting, because there was so much progress and at the same time so much limitation of bringing together a multidisciplinary group to talk about sexual rights. E nós ficamos ambas muito felizes e frustradas de reunir um grupo de multidisciplinar de pessoas para falar sobre a saúde sexual e os direitos sexuais. It took a lot of time that lawyers started to speak the same language with sexologists and social scientists and psychologists and trans people and different groups who had the interest to address properly sexual rights. E isso levou muito tempo, porque juntar advogados, sexólogos, psicólogos, transexuais, tantas pessoas de interesses e origens diferentes para discutir os direitos sexuais. We were very impressed that the World Association of Sexual Health wanted to take a very comprehensive approach about human rights and recognize the diversity of human rights, the right to life, the right to equality and discrimination, so both political and political rights in relation to sexuality and gender, also economic and social and cultural rights, but also group rights in relation to association as it relates to sexuality. E nós ficamos muito impressionados com que a Organização Mundial de Saúde Sexual queria criar uma atitude compreensiva quanto aos direitos de vida, direitos sexuais, direitos sociais de grupos tão diversos. So basically, I just used the WAS, the World Association of Sexual Health, as an example how the word around sexual rights is important to link human rights, public health, social science, and the legal field together, and how much, as you know and you discussed during this couple of days, how challenging is that. And I would start with the human rights perspectives. E eu estou usando a Organização Mundial de Saúde Sexual como um exemplo de como os direitos humanos, os direitos públicos e todos esses direitos são complicados e complexos e difíceis de reunir. In many parts, next slide please, next. So in many parts of the world, very basic issues that might be not issues in Brazil, it still struggles. Next slide please. Next? No, the previous one. Yes, so in many countries, 75 countries in the world, sexual orientation and sexual identity is still criminalized. So in many parts of this world, its criminalization is a huge issue. It was, yeah? Então, em muitas partes do mundo, os direitos básicos da sexualidade ainda são criminalizados. 75% do mundo, os direitos sexuais, os direitos de identidade, de gênero, ainda são um crime. We believe or not, it was only in 2002 when the definition of rape internationally changed. It was 2002 when the International Criminal Court realized and recognized that rape is a coercive invasion. It's not only a vaginal rape by the penis from a man to a woman, but it can be any kind of invasion with any kind of object to any kind of person. It was only in 2002 when the international world recognized that. It's that, yeah. E é difícil até de acreditar que foi só em 2002 que a definição de estupro foi mudada e reconhecida no mundo, que foi mudada de uma coerção para uma coerção invasiva, que não necessariamente só o pênis
entrando na vagina, mas qualquer objeto e qualquer pessoa. E isso foi mudado só em 2002. Since then, many countries revised their criminal laws in relation to rape according to this definition. E desde então, muitos países mudaram a lei criminal baseado nessa definição do que é o estupro. There is an increasing number of countries in the world. Next slide. There is an increasing number of countries in the world who are not only decriminalizing sexual orientation and gender expression and sexuality-related issues, but positively recognizing in constitutions and in non-discrimination laws the ground of gender identity, gender expression and sexual orientation. E tem muitos países no mundo que agora estão mudando o que é a identidade de gênero, definição de gênero, a definição de orientação sexual e suas leis referentes a essas questões. And these are not countries who would think about. These are not the Great Britain or Germany or the United States. These are countries like Portugal and Serbia. So some of the pioneers in the world, or Fiji, some of the pioneers of the world are coming from very different regions depending on their political situation and the movement from the people who are affected. E nós não estamos falando de países fortes como a Alemanha ou Estados Unidos, mas sim de países inesperados como Portugal, a Sérvia, até Fiji. E são países que, dependendo da sua cultura e origem, são até surpreendentes de estarem trazendo essas mudanças. For many countries in the world, and yesterday we heard from Judge Madeira that there are limitations in the country about the law. And he referred our corridor conversation, and we respectfully disagreed with each other. E, por exemplo, ontem nós escutamos de muitas pessoas, mas, por exemplo, o juiz Madeira falou das limitações que existem das leis e do país, e da cultura do país. E nós conversamos fora daqui e, educadamente, discordamos. Because revolutionary things happened in this world that were unimaginable by Supreme Courts and constitutional courts because of pioneer judges who just used the Constitution and very general constitutional provisions to make revolutions about sexuality-related issues. Pois coisas revolucionárias inimagináveis acontecem graças a juízes que, usando a Constituição, acham o jeito de causar essas revoluções e essas mudanças. And let me use the Constitutional Court of Germany that for so long, next slide please, and I put some text on the slide for those who read English, that for so long it was unimaginable in Germany that transgender rights will be respected through constitutional protection. E, usando, por exemplo, a Corte Constitucional da Alemanha, tem texto nos slides, para quem entende inglês, falando sobre a mudança de que, por muito tempo, era inimaginável que existiriam os direitos transexuais. E isso aconteceu na Alemanha. One of the limitations that the lawyers taught in Germany were that there are not enough constitutional rights recognized in the Constitution to provide protection for trans people. Uma das limitações vistas na época pelos advogados era que não existiam direitos suficientes para proteger os transexuais, baseado nas leis que existiam. But Germany, the Constitutional Court, protects many of the rights through the principle of self-determination. So it depended on one Constitutional Court judge who said, okay, we can protect trans rights through self-determination. Mas existem determinações na lei que
que podiam ser usadas. E um juiz disse, não, vamos usar essa lei para proteger os direitos trans, And de the, autodeterminação, desculpa. and the case was in 2008 when there was a man, a 56 years old man, who had been married for many years. He had children and he wanted to transition, but he wanted to keep his marriage, and he agreed with his wife to keep this marriage. But same-sex marriage is not recognized in Germany. So the law required divorce in this case. Então, por exemplo, em 2008, existia um senhor de 56 anos de idade, casado com filhos, que queria fazer sua transição. Mas a lei alemã não permite casamento do mesmo sexo. E ele queria manter o casamento e a lei não permitia. So the Constitutional Court said that it's inhumane and unconstitutional to make someone choose between the person's gender or marital and family status. Então, a Corte Constitucional definiu que era inumano fazer com que a pessoa escolha entre o gênero e o estado civil e a família. 2 years later, the same constitutional came to a decision that requiring someone to go to forced surgery in order to express the person's gender is unconstitutional. Choosing between bodily integrity and forced intervention, giving up bodily integrity and being subjected to forced intervention in order to express gender, again, unconstitutional and the violation of self-determination. 2 anos depois, a mesma corte definiu que forçar a cirurgia para a expressão do gênero era inconstitucional e era errado fazer isso, forçar a pessoa a escolher fazer a cirurgia, forçar a cirurgia para a pessoa poder expressar o gênero. I brought these 2 constitutional court decisions of Germany because in Europe, these 2 cases increase the slippery slope of judgments in different countries when constitutional courts and Supreme Court started to interpret constitutional provisions of self-determination, dignity, and autonomy in case of trans rights. So I just wanted to illustrate how much human rights standards developed internationally, nationally, and still developing, although there are many limitations. E as cortes europeias estavam tomando decisões que foram aumentando e criando uma bola de neve. E aumentando essas mudanças e essas leis e criando precedentes para essas mudanças. E eu estava usando isso para ilustrar como as leis mudam e evolvem assim. Now I would shift to the world of public health, where if we think that constitutions, lawyers in many countries are feudalistic, we believe, many of us, and see that the public health field even more feudalistic in terms of thinking about sexuality, gender diversity, gender expression in a very progressive way. E agora, mudando para falar da saúde pública, quando a gente pensa nas constituições e leis dos países como feudais, a saúde pública ainda mais, tem ainda mais essa visão quando você fala em termos de direitos e saúde e a mudança da diversidade. So, no, the previous one or the next one? The next one? Next one. So that's why the process, what is happening at the World Health Organization in terms of the international classification of diseases is pretty revolutionary. E é por isso que o processo da Organização Mundial de Saúde, quando a gente fala da classificação internacional de doenças, é muito revolucionário.
as many of you know, WHO is revising its classification of diseases, the ICD-10, when many sexuality and gender-related issues are still classified under mental health. Como vocês sabem, a Organização Mundial da Saúde está revisando a definição do CID-10, Código Internacional de Doenças, onde muitas das definições ainda são consideradas como doenças. It was actually human rights lawyers 10 years ago who started to raise with the World Health Organizations that certain sexual orientation, sexuality, and gender expression related issues don't belong to mental health classification. How long ago? 10 years ago. E foi há 10 anos que ficou definido que orientação sexual, definição de gênero não pertencem à definição de doença mental. I worked as a human rights advisor at WHO at that time, and the discussion started with some professionals that over my dead body, these classifications will go out of mental health. E alguns profissionais até disseram que que essas definições só serão mudadas por cima, sobre o meu corpo, sobre os meus cadáveres, só se eu estiver morto. So then the discussion started to be unfolded, and we looked at the purpose of classification of diseases. E à medida que a discussão se evoluiu, a gente começou a olhar ao propósito dessas definições das doenças. And the purpose of classification of diseases is basically health statistics, keeping health statistics, improve utilization of services, contributing to research, and the classification cannot be contradictory to human rights standards. E o objetivo dessas definições era para serviços de saúde, estatísticas e pesquisa. E essas definições não podem ser contraditórias aos direitos humanos. So, as we looked at the different classifications, so these were ego-dystonic sexual orientation. E olhando essas definições, nós tínhamos a orientação sexual egodistônica, gender identity disorder, sexual dysfunctions, and paraphilias that we found from a human rights perspective very problematic to be classified under mental health. Distúrbio de identidade de gênero, disfunções sexuais e parafilias. E nós achamos essas definições muito problemáticas quanto aos direitos sexuais. Many people in this world believe that same-sex sexual orientation and homosexuality has been removed from the classification of diseases 30 years ago or 40 years ago. Many people believe that it has been removed 40 years ago, homosexuality, from mental health disorders. Muitas pessoas acreditam que os distúrbios de homossexualidade foram removidas há 30, 40 anos atrás da definição de doença. And very few people realize that today, still, sexual orientation-related issues are classified under mental health. This includes sexual maturation disorder, ego-dystonic sexual orientation, sexual relationship disorder, other psychosexual development disorders. They are still mental health disorder according to WHO. It's hidden, many people don't know about it, but it's there. Mas, na verdade, os distúrbios de orientação sexual ainda estão definidos como doença na Organização Mundial da Saúde. Os distúrbios de maturação sexual, orientação sexual egodistônica, o distúrbio de relacionamento sexual e outros distúrbios de desenvolvimento psicossocial. Ainda está escondido, mas ainda está lá como definido como uma doença.
So an expert group in WHO went through a 2 years expert process when we looked at all the evidence, human rights standards, and other materials, and came to a conclusion that this classification has nothing to do with clinical utility. These classifications contribute to stigma and discrimination, and hence they are contradiction to human rights. That's why WHO should remove it from the classification of diseases. E grupo de especialistas olharam essas definições e definiram que elas deveriam ser removidas porque elas não tinham utilidades clínicas, elas aumentavam a discriminação e o estigma e eram contraditórias aos direitos humanos. So you may think it's a public health matter, but it's a legal matter as well, because in many countries in the world, I'm sure Brazil as well, conversion therapy is still going on when people's same-sex sexual orientation is not accepted, when children, adolescents expressing different sexualities, and the immediate clinical response is conversion therapy. But according to the World Health Organization and for the the American Psychiatric Association, conversion therapy is a violation of human rights. So actually, it's a legal matter to enforce public health and human rights standards in relation to conversion therapy. E é não só problema de saúde pública, mas também problema jurídico, que forçar a terapia de conversão, e eu acredito que muitos países ainda usam a terapia de conversão, e até no Brasil, talvez, e usar a terapia de conversão é uma violação dos direitos humanos e direitos de saúde sexual. Many people, you may hear in the news that in different countries, psychiatrists and psychologists are being convicted and their license being revoked because instead of respecting sexual diversity and sexual orientation, they are enforcing homophobia and transphobia in their daily clinical practice. Em muitos países, há profissionais de saúde, psicólogos e médicos perdendo suas licenças e sendo condenados por, ao invés de respeitar os direitos, forçarem a terapia de conversão e violarem os direitos humanos. The other topic that has a great relevance in relation to sexuality, what very often we don't talk about, is about the pathologization of sexual preference. Outro assunto que não é muito discutido é a patologização da orientação sexual. Sexual preference in many countries, because of moral issues, is criminalized and pathologized. A orientação sexual, a preferência sexual, em muitos países, é criminalizada e patologizada. So today, according to WHO ICD-10, fetishism, fetishistic transvestism, exhibitionism, voyeurism, pedophilia, sadomasochism are all in the same category of pathological appearance of sexual interest, sexual preference. You believe or not, anal sex is still listed under mental health disorder under ICD-10 today. E, por incrível que pareça, muitas preferências sexuais, como fetichismo, exibicionismo, voyeurismo, pedofilia, sadomasoquismo, são ainda considerados como patologias. So, again, there was a revision of these categories, not yet, there was a revision of these categories. What is the utility, clinical utility of keeping some of these categories as mental health disorders, since some of them, fetishism, sadomasochism, are expressions of consensual sexual sex, sexual preference. Então, mais uma vez, essas definições foram estudadas e revisadas, porque muitas delas são simplesmente uma expressão de preferência sexual. So, there was a human rights
a clinical utility research happening over the past 7 years in WHO to looking at how to reclassify from the public health perspective, taking into consideration human rights, these categories. And an expert group came to a conclusion to remove consensual sexual preferences from the pathological classification and leave only coercive sexual preferences. Então, no ponto de vista de direitos humanos, e os seus especialistas revisaram, houve um estudo clínico, uma pesquisa, e eles decidiram reclassificar e deixar somente sexo coercivo na definição patológica. Some of the lawyers, including myself, we started to scream that, wait a minute, you are applying criminal law to pathological classification. You have to have a very, very rigorous process to understand why you are, just because something is coercive, it doesn't necessarily mean that it's pathological. E alguns advogados falaram, espera um minuto, nós precisamos ter um processo muito definido, muito delicado, para definir o que é, para deixar a coerção, a força, como uma definição, um problema patológico. So, an expert group of psychiatrists, psychologists, and lawyers came and looked at what is the legitimacy of pathologizing some of the coercive disorders, and what would be the definition of those paraphilias that are coercive, including pedophilia, coercive sadistic disorder, exhibitionism. What makes these categories, that are criminal categories according to criminal law, what makes them pathological? Next slide, please. Então, um grupo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, advogados, estudaram para definir o que define essas parafilias como distúrbios, como patologias. Exibicionismo, voyeurismo, pedofilia, distúrbio de sadismo sexual coercivo, entre outras, para definir o que é o distúrbio entre adultos que não estão permitindo. So, if you see the definition, it has to be a definitional element of a persistence and intense pattern of atypical sexual arousal that involves those who are not consenting to the sex, and the person has to be either act on that desire or be distressed about that. Então tem que ter um elemento definitivo onde a pessoa não está consentindo e está sendo perturbada, está sendo incomodada por esse ato. So we looked at it from the legal perspective, that many lawyers said, okay, but it may cause a problem in terms of culpability and sentencing, because just because you have these disorders as pathological disorders, then pedophilia and coercive sadistic disorder, not sadomasochism, but if someone is sadistically violent, or other coercive behavior will lead to inculpability because they are pathological. Então, de um ponto de vista jurídico, isso pode causar um problema para definir a culpabilidade, principalmente quando a gente fala da pedofilia e do distúrbio de sadismo. So we worked with lawyers from Mexico, from Brazil. There is from Sao Paulo, the Department of Psychiatry, a group who worked with psychiatrists and lawyers and forensic lawyers, also in South Africa and Lebanon, and they were investigating the connection. And they came to a conclusion that there is no connection, because the criminal procedure is a criminal procedure, and the pathological procedure is a pathological procedure.
Então, nós conversamos com especialistas no México e no Brasil, com departamentos de psiquiatria, e nós pesquisamos e definimos que não existe a conexão entre o processo criminal e o processo patológico. Não existe conexão. So in many countries, you see Lebanon, South Africa, Brazil, Mexico, they came to the same conclusion that culpability depends on the person's ability to take responsibility for the person's action when commits the crime. So it's investigated in a criminal procedure. While in the psychological, psychiatric procedure, you look at the persistent pattern of arousal. So these are two different issues. And for lawyers, it's very important to understand exactly from the culpability and the sentencing point of view. Então, nós vemos, por exemplo, em países diferentes como o Líbano, como a África do Sul, como o Brasil, que a culpabilidade, do ponto de vista criminal, depende da como definir a culpabilidade do indivíduo atuando. E, do ponto de vista patológico, a gente vê o padrão de persistente de excitação. Então, não existe... não existe ligação entre o criminal e o patológico. The other interesting category, and I won't spend too much time on this, but basically illustrating that everything what is related to sex, in some way or another, is pathological. You know, our sexuality in whatever way is pathological. Então, um outro ponto interessante que eu queria estressar é o fato de que tudo que é sexual, tudo que tem a ver com o sexo, é considerado patológico. So today, still under ICD, many sexual dysfunctions are pathologies. It's asexuality, hypersexuality, hyposexuality, premature ejaculation, orgasmic dysfunction, whatever is related to different sexuality-related issues in one way or another is pathologized. And what is very interesting, that in the current classification, the body and the mind is completely separated. So some of these categories, what you see here, under the mental disorder, but for example, vaginism, when like dry sex for the woman, is under genital urinary category. So according to pathology, the mind and the body in relation to sex is totally disconnected. E é interessante que as classificações quanto ao corpo e quanto à mente são completamente separadas. E é tudo considerado é tudo patologia. É hipersexualidade, hipossexualidade, disfunção erétil. Tudo isso é considerado uma patologia. Qualquer coisa ligada ao sexo é considerada uma patologia. E também é interessante que é separado. O que é físico, por exemplo, o exemplo que ela deu, vaginismo, que é estar seca na hora do sexo, é considerado corpo, é separado da mente. So it's being now reclassified, and in the new provision, like in the new proposal, is to bring the mind and the body together. Like, hello. E isso está tudo sendo reclassificado e eles estão unindo tudo que é classificação mental e de corpo junto. É meio óbvio. You may think about that, okay, but we are lawyers, why does it matter? And I brought you a very interesting case from Portugal, but is the same Portugal who is recognizing one of the few countries in the world, sexual orientation, gender identity, gender diversity in the constitution. At the same time, we are not harmonized. At the same time, the Supreme Court itself doesn't understand that, for example, 56-year-old women can have sex and they can enjoy it. It's the previous, I think, 2 slides before. Dois slides antes, por favor. Yeah. Então, eu trago um exemplo, um caso da Corte Suprema de Portugal,
onde um país que está reconhecendo orientação sexual, preferência de gênero, orientação de gênero, preferência sexual, e, ao mesmo tempo, eles não reconhecem que uma mulher de 56 anos de idade pode fazer sexo e curtir o sexo. So there was a woman, the case involved a woman who was at 54, she went through a surgery, and she, as a result of surgery, she had incontinentia. So she went to the court and she sued the surgeon for malpractice, for medical malpractice. She won the case. Então, temos o exemplo de uma senhora de 54 anos de idade que passou por uma cirurgia e, como consequência, teve incontinência. E ela processou o médico e ganhou o caso. So she got compensation about $100,000. E ela recebeu uma indenização de cerca de $100 mil. So the hospital went to the Supreme Court and argued that it's just totally, this woman is totally overcompensated. She's 54. Why should she could care about sexual dysfunction and sexuality? She shouldn't have sex anymore anyway. And in any case, she's a widow. So why does she care? And the Supreme Court decided in favor of the hospital and lowered the compensation. 2014, in Portugal. E o hospital foi para a Corte Suprema e contestou, dizendo que ela era uma viúva, que ela era uma senhora de idade, e por que ela precisava de tanto dinheiro, que ela provavelmente não fazia mais sexo, qual era o problema dela da vontade sexual, e a Corte Suprema decidiu em favor do hospital, em 2014. So you may think why I'm talking about like sexual dysfunction and the court, because the Supreme Court decided the case on the basis of an opinion of a sexologist who said that indeed sexual arousal and sexual interest decline with age, so probably this woman doesn't have so much desire at 54. E é interessante que eles deram ouvido para um sexólogo que falou que depois de 50 anos o desejo sexual decai, então por que eles deveriam se preocupar com a vontade sexual dessa mulher? So the next category, and I won't be so long now, because yesterday many of your national amazing legal human rights experts, you don't need to look in Geneva or whatever, you have amazing lawyers and academics here. So they had such an amazing panel yesterday, today, talking about the pathologization of gender identity and expression. E o próximo assunto que eu quero discutir, eu não vou falar muito, porque ontem vocês já tiveram grandes discussões com grandes especialistas no assunto aqui, e vocês já sabem, já tem grandes pessoas especializadas nessas áreas. But I just would like to highlight the dilemma that is a big political public health dilemma now, and it's a big issue to remove. At the moment, it's called gender identity disorder from the mental health chapter, and it's not easy, as you may think. E eu só queria estressar o grande dilema, que é a questão de remover o distúrbio de identidade de gênero da patologia. É uma coisa muito complicada de fazer, e é uma grande questão no momento. So there are, at the moment at ICD-10, if you look at the categories, there are many gender expression related categories are still there. Transsexualism, gender identity disorder, fetishistic transvestism, what is according to the definition is cross-dressing, is still under the mental health chapter. Então, olhando no CID-10, ainda tem muitas categorias que estão como definições de patologias, como fetishistic transvestism, what is cross-dressing? A transexualidade, identidade de gênero, fetichismo, o transvestismo, fetichista, ainda estão considerados como questões de saúde mental. So these categories, again, in the past 7 years were examined
Mainly, I have to say, from the human rights perspective, the human rights were demanded that if the international human rights standards recognize that gender identity and gender expression is a matter of self-determination and identity, that how the World Health Organization can classify these categories as mental health disorders. It's just incompatible with human rights standards. Então, isso foi examinado de um ponto de vista de direitos humanos e foi reconhecido que como que isso pode ser reconhecido como uma patologia, como doença, se já foi aceito como uma expressão, uma identidade. A identidade de gênero é uma expressão individual. I have to say that, again, it was an Over My Dead Body issue 10 years ago, that it's no way that it goes out under mental health disorder. And I have to say that a mind-shifting experience for WHO experts was when they met with 50 trans activists from all over the world and had a dialogue with WHO that, look, these are the human rights standards, this is our experience, this is our struggle, let's have a dialogue. E eu preciso expressar de que foi, de novo, só sobre o meu cadáver, uma discussão só sobre o meu cadáver, uma mudança só sobre o meu cadáver, mas houve a mudança quando os especialistas da Organização Mundial de Saúde encontrou com 50 transativistas e eles expressaram qual era as dificuldades dele, quais eram os problemas que eles tinham e a vida deles. But WHO is WHO, so they said, these are just trans people, yeah? I mean, we talk about gender identity disorder, but these are just the trans people. Let's talk to the experts, what the experts think. Mas a Organização Mundial da Saúde é a Organização Mundial da Saúde. Então, eles falaram, esses são simplesmente pessoas trans. Vamos falar com os especialistas no assunto. And surprisingly, the specialists agreed with the trans people that, by the way, yes, I mean, gender expression is gender expression, gender identity is gender identity. Yes, we are psychologists and psychiatrists, and we want to provide services and counseling for people who need it, but by definition, it's not mental health disorder. E, surpreendentemente, os especialistas concordaram com as pessoas trans. E aí houve a discussão e identidade de gênero é identidade de gênero, orientação sexual, gender expression e identidade de gênero, perdão. E eles concordaram que isso não é uma patologia. Sim, nós queremos oferecer os serviços e ajuda psicológica e psiquiatra para essas pessoas, mas isso não é uma patologia. And again, for the World Health Organization to act, they had to look into the countries. So the same countries, there were expert groups together with trans groups looking at, including in Brazil, in Mexico, in Lebanon, that how does it come together? Is it really okay to remove mental health, this from mental health? And Denise, can you raise, Denise is one of the leading experts in Brazil who really helped the World Health Organization to understand that from the Brazil perspective, it's really the matter of human rights and the matter of trans expression to remove any kind of disorders and especially from mental health disorders. Então, novamente, os especialistas olharam para e os especialistas trans olharam o Brasil, México, Líbano e, por exemplo, a Denise, uma das grandes especialistas aqui no Brasil, ajudou a ver que com o ponto de vista dos direitos humanos, realmente a expressão trans e não é uma doença mental, não é uma questão de saúde mental. So let's suppose, and I have to emphasize that these are WHO Secretariat, those who are sitting in WHO's and expert opinion recommendations. It will be the World Health Assembly in 2018 who will vote about, at the World Health Assembly, the country ministries of health will vote about whether they agree with this change or not. So it's not the World Health Organization Secretariat will decide about it,
by the World Health Assembly. E eu tenho que estressar que isso tudo é uma discussão da Secretaria da Organização Mundial de Saúde. São os especialistas estudando, mas em 2018 vai haver a reunião da Organização Mundial de Saúde e essas mudanças vão ser votadas e definidas em 2018. So according to the recommendation, there will be nothing trans-related issue under mental health. WHO still cannot find a place where to put it, so there is a proposal that there would be a sexual health-related chapter when a new code, gender incongruence, would go. E então a recomendação é que nada quanto a trans será definido como saúde mental. Eles ainda não sabem aonde isso vai ser definido, em que parte isso será definido, mas já existem algumas ideias de onde pôr essas definições. What is very important about the WHO definition that it doesn't require distress in terms of having a gender incongruence. Basically, it's an access code to transition related to services. And it's a big difference from the American DSM, from dysphoria, because dysphoria requires distress, so it still have a mental health pathologizing element. So from that perspective, the ICD definition and proposal is more progressive of transgender expression and identity. O que é muito importante é que não existe a dificuldade. Oi? Que não seja mantida, não exista problema, não exista dificuldade, não exista distúrbio. Que a disforia de gênero não seja considerada como uma patologia, não seja um problema. É diferente, a definição do CID-10 é que, diferente das definições da definição americana, é que ainda existe um elemento de patologia na definição norte-americana, enquanto na Organização Mundial da Saúde não haveria isso. E isso é uma definição muito progressiva. Can you go back to the previous slide? Not the before. So again, as lawyers, you may ask, okay, we care about human rights, but why does it matter from the legal perspective? Not the human right, from the legal perspective. Can you go back? Yeah, it's good. So it matters from so many perspectives of the law. Então, voltando, por que como advogados, é importante isso? De uma perspectiva jurídica, é importante definido por quê? So, for example, Miriam mentioned yesterday the case, what Dennis and the group also identified in the transgender study, the case from 71, when the surgeon was criminalized for removing the genitalia as a bodily harm. Então, por exemplo, a Miriam ontem mencionou no estudo trans o caso caso 71, que a pessoa foi criminalizada por remover a genitália. What was interesting, so the person appealed, and what was investigated for the higher court is the intent. And he was released, but because the intent was justified on the ground that he wanted to cure the person. So it was justified from the pathological point of view. E foi interessante porque a investigação focou na intenção e foi liberado porque a intenção era de curar. Então foi visto do ponto de vista patológico. So and it's happening in many countries in this world. And imagine that it's removed from mental health disorder. You are not curing
transgender people and trans people. You are providing services for people from whoever they need, and some people just want to be left alone. So in that perspective, the bodily harm argument from the criminal perspective doesn't apply anymore. The criminal law has to be paired with human rights law. Então, isso está acontecendo em muitos países. E o caso da separação não é uma cura, não é o caso de curar uma doença, é o caso de oferecer um serviço. Algumas pessoas simplesmente querem querem estar em paz, enquanto isso tem que ser separado da patologia e visto como um direito humano. So 2 more slides, the next one. So it also matters from the procedural requirement perspective for legal gender recognition, changing the gender or the name, because at the moment in Brazil and in most of the countries of the world, you need psychological, psychiatric evaluation, 2 years or 3 years, prove that the person lives according to the desired gender. Então, é importante que, no ponto de vista do gênero e do nome, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas precisam da avaliação psicológica e psiquiatra, tem que provar que ela vive como o gênero identificado. 2 anos como o gênero identificado. And I don't know your medical council. I know the Hungarian Medical Council. I'm from Hungary. I don't have so much hope for the Medical Council to change their mind about their regulations. So it will be the lawyers, the human rights advocates, and the trans community when WHO will make the changes to demand the elimination of different requirements on the human rights ground, because, can I continue? Because the WHO change itself won't lead automatic legal changes in countries. Então, o requerimento, a importância, eu não acredito que a Organização Médica Brasileira, eu não conheço a Organização Médica Brasileira, eu conheço da Hungária, mas eu não acredito que a Organização Médica vá mudar. Então, está na mão dos advogados, dos ativistas, da comunidade trans, exigir que essas mudanças sejam feitas. A mudança em si da Organização Mundial da Saúde, da definição da Organização Mundial da Saúde, não significa uma mudança imediata. Então, está na mão dos advogados, da comunidade trans e dos ativistas fazer com que essa mudança aconteça. And my last point is in relation to the services. So what difference in terms of access to services the WHO change may demand? Again, if it's a human rights matter, if it's a self-determination matter, why do you need a psychiatric psychological evaluation in order to access services? E o último ponto importante a fazer é a questão dos serviços, as mudanças do serviço. O que a Organização Mundial da Saúde vai exigir como mudanças de direitos humanos, de acesso a esses serviços que são os direitos? And you know, it's like the requirement to live according to your desired gender for 2 years in the society. How? I mean, if many people would like to have changes before they come out to live according to their desired gender. So it's a totally mind-boggling requirement that is not realistic of transgender people's wishes. E esse requerimento de viver 2 anos como a identidade antes de você conseguir fazer suas mudanças, muitas pessoas querem ter as mudanças antes de se revelar. E isso é muito confuso, esse viver 2 anos antes de conseguir ter o direito a esses serviços. So, and I'm not going into it, but there is, from the legal point of view, there is also a consideration for children, what is a complete legal mess. E eu não vou entrar no assunto, mas do ponto de vista jurídico, com as crianças, é uma bagunça jurídica incrível. According to Brazilian law and many laws,
gender variant children, trans adolescents cannot have access to hormonal treatment or access to hormones when they know, since they know themselves, that they want to belong to the different gender. E, de acordo com a lei brasileira, as crianças e os adolescentes não têm acesso aos serviços e aos hormônios, aos tratamentos, e eles sabem o que eles querem, mas eles não têm direito a esse tipo de serviço e acesso. The same adolescent can have access to the same hormone to prevent pregnancy, but cannot have access to a hormone for transition. E o mesmo adolescente tem acesso aos hormônios para evitar a gravidez, mas não tem acesso aos hormônios para a transição. Aos mesmos hormônios para poder fazer a transição. So, as a conclusion of my presentation, no pressure, but it's a big responsibility on you to make the changes in your country in relation to public health, seemingly public health matters, what in fact are purely human rights matters. Então, sem pressão, mas é a responsabilidade de vocês fazer com que essas mudanças, o que parece ser mudanças de saúde pública, que na verdade é de direitos humanos, para fazer essas mudanças acontecerem. So I wish you an amazing work as lawyers in the next decade to defend human rights in relation to all sexuality and gender expression related matters. And I think Brazil is doing very well in many matters compared to many other countries in this world, but there is a lot to do. So I think you can do a lot. So I wish you a great work. Thank you very much. E eu desejo a todos vocês um bom trabalho durante a próxima década, quanto a defender os direitos humanos, identidade de gênero e de expressão de gênero. Eu acho que vocês já estão fazendo um bom trabalho, mas vocês ainda têm muito que fazer. Então, boa sorte e bom trabalho. Thank you. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande voltar para a condução dos trabalhos desta tarde de hoje, com um painel, com este painel sobre sexualidade, sociedade, a construção do sujeito contemporâneo, com João Silvério Trevisan, e responsabilidade pública e sociedade entre moral e o direito, com Roberto Romano. Roberto Romano é graduado em filosofia pela USP, doutorado em filosofia pela l'École des Hautes Études en Sciences Sociales da França e professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. João Silvério Trevisan é romancista, contista, ensaísta, roteirista, cineasta, tradutor e autor dos livros Em Nome do Desejo e Vagas Notícias de Melinha Marchiotti. E uma importante pessoa da história do movimento LGBT no Brasil. É uma satisfação muito grande tê-los conosco. Vamos começar, então, com o senhor Roberto Romano. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço esse convite. Para mim é sempre uma oportunidade de viver num outro Brasil, porque o Brasil de hoje não é propriamente um Brasil habitável, e também está aqui na presença do Trevisan, que é uma pessoa que eu leio e que acompanho há muitos anos. E eu gostaria de falar alguma coisa ligada com o tema, porque eu preparei em casa, pensei, etc. Mas o primeiro ponto que me vem à mente, depois de meditar sobre esse problema, é um paradoxo que nós vivemos no plano da democracia e no plano das leis. O paradoxo é a ideia de que todos nós somos iguais, a ideia de isonomia que veio da Grécia. Todos nós somos iguais em termos. Me parece que
esse enunciado, que é a base formal da democracia, tem tido uma espécie de reforço extremamente negativo quando nós falamos, e esse é outro problema da democracia, do relacionamento das maiorias com as minorias. No caso das maiorias, nós não podemos esquecer que está se fazendo no planeta um retorno às matrizes éticas, religiosas, que definem uma certa igualdade, a igualdade dos que têm a mesma fé e têm os mesmos costumes. E essas matrizes estão assumindo cada vez mais poderes de Estado e mesmo estão nos programas de grupos que pretendem assumir o Estado, como é o caso dos exércitos chamados libertários, que, na verdade, querem impor a Sharia, por exemplo, no caso do Islã, ou a fé ortodoxa judaica, ou mesmo a fé fundamentalista cristã. Essa igualdade de um paradigma que exclui todos aqueles que não vivem segundo o padrão da maioria, tem reflexos extremamente graves, não apenas do ponto de vista do direito. A advogada que acabamos de ouvir acentuou o quanto é bom você ter leis que ajudam a definir novos padrões de comportamento e novos reconhecimentos de comportamento, mas não podemos esquecer desse recrudescimento dessas matrizes, né? E que estão no calcanhar de Aquiles da democracia, porque justamente um ponto que é retomado por todos os apologetas da uniformização segundo a sua fé é que eles são maioria. Então, esse é o grande argumento. Nós somos maioria, portanto, a nossa lei deve funcionar. E esse não tem sido outro discurso, por exemplo, no parlamento brasileiro, por parte desses conservadores. Eu diria até que eles não são conservadores, eles são ditadores, não é? Que querem definir um espaço legal e um espaço comportamental segundo os seus padrões, né? E não é por acaso que o Congresso Nacional Brasileiro é dividido em lobbies. Quando os senhores ouvem falar de bancada da bala, ou da bancada da Bíblia, ou bancada disso, ou bancada daquilo, são lobbies que operam de uma maneira eficaz para defender os seus interesses particulares. Então, esse é um primeiro ponto que eu diria complicado. Nós temos que, na democracia, defender a igualdade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos precaver contra a igualdade daqueles grupos majoritários que seguem padrões, que seguem paradigmas, que seguem modelos estritamente ligados à lógica da sua fé e à lógica da sua cultura própria. Então, esse é um problema. Problema porque, à medida em que esses grupos se aliam a formas cada vez mais autoritárias de controle do mercado, de controle da forma produtiva, expulsão daqueles direitos básicos, e agora, me perdoem, eu vou chamar a atenção para esse ponto, quando o novo governo dessa República anuncia modificações de aposentadoria, de lei trabalhista, etc., ele não está tocando apenas em problemas técnicos de direito do trabalho. Ele está abrindo espaço, ele está cedendo a uma série de imposições que vêm justamente dessas bancadas
consideradas fundamentalistas ou consideradas, eu me perdoem o termo, né, mas eu fico muito chateado de usar, consideradas evangélicas, né. Eu, como continuo cristão, eu fico muito envergonhado desse uso, né, do termo evangélico para esse tipo de violência simbólica que é operada por essas individualidades e esses grupos. Tem um outro ponto que também chama a atenção, que está operando cada vez mais rapidamente no sentido de retirar do campo do direito e do campo da liberdade as minorias. Esse ponto aparece muito claramente, por exemplo, em projetos como o da Escola Sem Partido. Esse é um elemento que está muito claro, né? Porque, vejam, embutido no projeto de Escola Sem Partido está todo o ressentimento e todo o ódio desses setores para com os direitos dos homossexuais, das lésbicas, etc., né? Foi utilizado largamente, por exemplo, no debate, está sendo utilizado o grande escândalo que seria cometido pelo governo anterior, o governo que caiu, com a cartilha gay, né, o kit gay, né. A primeira coisa que você ouve de um pastor fundamentalista, ou que você ouve de um deputado fundamentalista, etc., é essa história de que estão querendo desvirtuar as nossas crianças, não é? E, portanto, nós temos que evitar isso aí. Então, não é apenas o aspecto ideológico, não é apenas a posição doutrinária em relação à economia, é justamente esse tipo de padrão que está querendo se impor. E me parece que é muito importante esse Congresso dos Senhores, porque, de fato, aí eu não sou melodramático nunca, mas eu sei utilizar as palavras certas, com essa mudança de governo do Estado brasileiro, nós estamos entrando no termidor do direito e da liberdade. O termidor está entre nós. E esse termidor justamente é feito para expulsar aquilo que foi conquistado durante muito tempo, mesmo antes, no período da ditadura de 64. Por que me parece importante reflexões como as que eu ouvi agora e que os senhores estão encaminhando? Não se trata apenas da questão dos direitos ao prazer, eu reconheço esse direito, do direito à liberdade, do direito à escolha, etc., em matérias da sensibilidade e do afeto humano. Não é apenas isso. O que nós estamos assistindo em termos planetários e em termos brasileiros é um retrocesso em relação à própria cultura, à própria elaboração da cultura e transmissão da cultura. Vejam, há um etnólogo que eu respeito muito, chama-se André Leroi-Gourhan. Ele é especialista justamente no engendramento e transmissão das técnicas desde a pré-história. E ele mostra bem que, para que nós possamos entender a cultura humana, a técnica humana, a ciência, a educação, os costumes, nós temos que, diz ele, conjugar duas imagens que aparentemente são antitéticas. Toda técnica, toda cultura, pode ser descrita pelo seu aspecto da mesmidade. Então, nós poderíamos usar, por exemplo, uma metáfora biológica da ameba. A ameba repõe a si mesma interminavelmente e devora tudo o que é exterior. Diz ele, isso garante um aspecto da cultura. Mas,
Se ela ficasse aí, evidentemente, até hoje nós estaríamos nem na caverna, nós estaríamos nas árvores, né? Nós não teríamos mudado, não haveria transformação cultural, científica, etc. Diz ele, para corrigir essa imagem da mesmidade e o conceito da mesmidade, para entender a cultura, nós temos que usar o som. Não existe um som igual ao outro. Quando nós temos o som, nós temos a alteridade. Se nós tivermos apenas a mesmidade ou apenas a alteridade, evidentemente nada muda, porque o som sem harmonia, ele tende a ser insignificante e não modificar nada. Então, ele propõe essa passagem do mesmo e do outro, possibilitando, então, a transformação e a criação, diz ele, do nosso corpo. O nosso corpo é uma obra de arte, é uma obra técnica. Nós inventamos o nosso corpo. E aí os senhores já percebem o quanto um olhar etnológico relativiza aquela história que foi falada aqui, que Deus criou o homem e a mulher, Deus criou isso e aquilo, né? Porque Deus pode ser o início da natureza, pode estar orientando a natureza, mas a natureza e a natureza humana se transformou e se fez tecnologicamente. Então, não existe aí nenhum corpo, não existe nenhum espírito, não existe nenhuma técnica que seja exatamente o mesmo. Então, esse é um ponto que aí eu chego à nossa situação, que eu chamo de termidor, né? Nós estamos, de uma maneira autoritária, ignorante, violenta, expulsando a alteridade. Portanto, expulsando a possibilidade de transformação da própria cultura. Isso faz parte da agenda brasileira desde da colônia. Desde a colônia nós vivemos essa situação. E os nossos fundamentalistas retomam esse tipo de coisa. Perdoem se estou politizando demais, mas não é por acaso que a primeira indicação para o Ministério da Ciência e Tecnologia do atual presidente foi um pastor fundamentalista que recusa a teoria da evolução. Isso não é por acaso, isso não é folclore. Isso integra um sistema inteiro, né, de intervenção no sentido de abolir a alteridade. Então, senhores, eu aprecio esse encontro que está sendo realizado, justamente porque ele mostra que o caminho é justamente desse diálogo, dessa harmonização do outro e do mesmo. E, com isso, os senhores não estão refletindo apenas sobre a questão dos afetos, ou da escolha dos afetos, ou dos papéis sexuais. Aliás, me perdoe, eu não gosto dessa expressão dos papéis, né? O papel. É como se, de fato, existisse uma entidade extrasocial que definisse comportamentos e papéis, né? Essa sociologia é bastante ultrapassada, inclusive, né? Mas esse momento que os senhores estão vivendo aqui, eu acho que deveria ser expandido para que a sociedade brasileira não sucumba a esses defensores da igualdade deles, né? Esse é o ponto. Então, agora eu vou ouvir o Trevisan com muito prazer. Um abraço. Boa tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou começar confessando que eu quase me borrei todo quando me colocaram ao lado do Roberto, porque eu sou um voraz leitor das coisas que o Roberto
escreve e tem um encantamento pela inteligência dele. Em todo caso, eu resolvi enfrentar a situação escrevendo. Eu não gosto de ler as coisas, mas eu vou precisar porque eu vou tentar manter o contato com vocês, pelo menos, enfim, considerando que vocês estão aqui, sem deixar a minha leitura, mas eu resolvi mudar o meu tema, porque eu acho que toda a abordagem mais técnica eu supus que já tivesse sido feita, e eu puxei a minha história, não é? Puxei os elementos e os fios da minha história, e é com isso que eu quero passar esses próximos minutos com vocês, pedindo que vocês compartilhem um pouquinho das minhas preocupações e das minhas dúvidas imensas que não envolvem apenas o homem contemporâneo, a sociedade contemporânea, mas alguma coisa que é mais atemporal, que se chama amor. Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês do mistério do amor. Como é que ele é mistério para mim? Eu não vou fazer nenhuma abordagem de fenomenologia do amor, eu não quero fazer uma abordagem que possa elaborar qualquer elemento teórico a respeito do amor. Eu simplesmente gostaria de tocar nas nervuras do amor e seguir essas nervuras no que elas têm de maravilhoso e de dolorido. Eu começaria citando a ópera Carmen, do Georges Bizet, quando a Carmen canta uma célebre ária em que ela diz: o amor é um pássaro rebelde que ninguém pode domar. Se tu queres agarrar, ele te evita. Se tu pensas evitá-lo, ele te agarra. Aí começa o mistério. E eu estou, obviamente, tranquilo para falar desse mistério, porque nós estamos falando de homoafetividade. E tudo que está acontecendo aqui não passa de um debate em torno do direito de amar, que, para mim, é o elemento fundamental que percorre toda a minha história enquanto ativista do movimento pelos direitos LGBT. Alguns dirão que essa área da Carmen é uma irracionalidade proposta por um deslavado melodrama. Ok? Eu adoro melodramas, bons melodramas. Fassbinder, por exemplo, eu amo. Almodóvar é uma das minhas paixões. Mas eu prefiro pensar o amor como uma superação que essa área operística sugere. De onde vem o amor, senão de um profundo desejo de liberdade, como esse pássaro indomável? A superação e a liberdade são dois elementos que, para mim, levam a uma outra questão que é muito cara aos místicos: o êxtase. Se para os místicos o estado de êxtase implicava uma aproximação ao divino, Jung, o grande Jung, que a mim eu tenho como referência fundamental na minha vida, e teóricos junguianos consideram o êxtase como uma necessidade psíquica de superação, um ir além da vida cotidiana. No limite, eles pensavam numa transformação alquímica como forma de superação do humano em direção ao elemento divino presente nos arquétipos. O amor incondicional, portanto, se funde com o êxtase místico, e, para tanto, a gente pode dar uma olhadinha lá nos poemas dos místicos espanhóis, dos quais eu sou um grande fã, um adorador, que são a Teresona, a Teresa d'Ávila, e o Juan de la Cruz, duas pessoas que chegaram a ser perseguidas pela Inquisição. E, para eles,
o êxtase amoroso é o ápice do encontro com o divino. Na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma, existe uma escultura do Bernini, do grande artista barroco Gian Lorenzo Bernini, que se chama O Êxtase de Santa Teresa. Eu, quando contemplei aquilo, eu caí em lágrimas, porque o Bernini captou uma Santa Teresa que está sendo flechada por um anjo, que poderia ser o Cupido da tradição grega. Na profusão barroca das dobras do hábito de Santa Teresa, do seu hábito monástico, a expressão da santa, curiosamente, ela é tomada pelo êxtase que lembra em tudo a eclosão do gozo carnal. A grandeza da escultura está exatamente em captar esse olhar perdido, esse desvario em meio às dobras barrocas do vestiário de Santa Teresa. Faz sentido, me parece, essa comparação, essa aproximação. Por quê? Para os místicos, o êxtase divino faz parte do erótico, e está presente na sua linguagem erótica. Talvez para os mais ortodoxos estudiosos dos processos psíquicos, o êxtase místico, o êxtase estaria mais próximo da histeria. Mas, para os poetas e visionários, o êxtase místico está próximo, de fato, do gozo carnal, quando amor e êxtase se fundem, como se pode ler nestas coplas de Santa Teresa. Quando o doce caçador me atingiu com sua seta, nos meigos braços do amor, minha alma aninhou-se quieta. Era aquela seta feita com gestos de puro amor, e minha alma foi eleita uma com o seu Criador. Já não quero outro amor que a Deus me tenha entregado. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. Como se vê, são versos de imensa paixão, não mais nem menos. Eu não considero uma quimera o apaixonar-se, o enamorar-se, o encantar-se. A minha sensação, por todas as experiências amorosas que vivi anteriormente, é que a paixão constitui o primeiro estágio do foguete que sobe em direção ao mistério do amor. É a paixão que dá a propulsão, criando a possibilidade de levantar voo acima do real imediato e atingir o território do amor, que está acima do real imediato. A paixão é um caminho legítimo e necessário para chegar ao amor. É a empurrão da psique que torna possível a viagem do amor. Essa propulsão da paixão. De que elemento seria constituído o amálgama que compõe a massa do amor? Se a paixão é o primeiro módulo que dá o start na máquina do amor, o corpo do amor é constituído pelo desejo e pelo afeto. Esses dois elementos se entretecem para criar as linhas e as fibras que articulam o corpo amoroso. O amor é uma experiência para além daquela realidade que nós chamamos corriqueiramente o real. A eclosão do amor ocorre no território da poesia, cuja realidade é invisível para quem não tem os olhos para vê-la. Ora, o território da poesia, e isso para mim é uma convicção quase sagrada, é o mesmo território onde se cruzam o sagrado e o desejo. A tríade formada pela poesia, pelo sagrado e pelo desejo compartilham, coabitam o mesmo compartimento da psique como vasos comunicantes. E é aí que floresce o amor. O elemento crucial no amor, o Roberto já mencionou isso,
é a alteridade. Na experiência humana, o amor é talvez o acontecimento mais significativo de uma tentativa de aproximação entre o ego e o outro. No amor, a alteridade invade a cena em mão dupla. Os dois amantes almejam ser sempre o outro a quem se ama. Ou, como diria San Juan de la Cruz, um só amor os unia em tão inefável nó que dizê-lo não se sabia. Por sua radicalidade e difusão entre o eu e o outro, nós poderíamos facilmente considerar o amor como um evento contra a natureza. Por que eu digo isso? Porque o eu não mais, no momento do amor, ele luta para manter sua identidade a todo custo. Ao contrário, o eu busca a utopia antinatural de se fundir no outro. O amor cria uma natureza própria. Amar é uma experiência de ser Alice. Ou seja, aquela Alice que mergulha de trás do espelho. O amor, de trás do espelho, é que o amor leva a psique a uma realidade quase paralela. O amor é uma experimentação na loucura, a partir dessa constatação de estar de trás do espelho. Os surrealistas consideravam preciosa a ideia do amour fou, o amor louco. Pode-se dizer que todo amor é louco por sua radicalidade. Amar implica um processo que vira tudo do avesso. Tudo se transfigura. Essa experiência de transfiguração é propiciada pela graça, com G maiúsculo. Ou seja, a bênção que lhe abre caminho. De onde vem a graça, eu não sei. Eu sou um cético profundo e com certeza não me parece que ela venha de Deus. Deus, tal como nós o conhecemos ou como nos contam, é um ser inacessível para o amor humano, em especial no cristianismo, tal como ele nos é apresentado, apesar das promessas extraordinárias que o cristianismo nos propõe sobre o amor. O amor nasce de um outro tecido, de uma necessidade demasiadamente humana. E por ser algo humano ao extremo, é que o amor implica um milagre. O amor é uma experiência sagrada. É através do amor que nós atingimos a sacralidade, ou seja, o território do mistério, por onde eu comecei, não é? Mencionando o mistério do amor. Em outras palavras, nós nos vemos diante da certeza de que não temos salvação e o amor é a tentativa suprema de encontrar o caminho para a salvação. Ou seja, é um caminho, o amor é um caminho de luta contra o desespero. E eu acredito que seja um caminho radical. O amor propõe a conversão de todas as impossibilidades, de toda a impossibilidade na possibilidade. O amor propõe a conversão, o amor é o território em que se juntam o sim e o não, os opostos. A convergência do sim e do não, propiciada pelo amor, é aquela convergência que a Bíblia define como sendo a perfeita imagem do divino, onde se unem os contrários. Portanto, o amor é a reprodução do divino em sua mais perfeita imagem. O amor humano desemboca no território do milagre, que é o território do sagrado. Vocês vejam que eu estou falando de uma coisa extremamente séria. E por isso eu estou perseguindo a interpretação dessa coisa séria. O amor exige uma experiência de conversão ao oposto das nossas expectativas. O ego suspende suas defesas para admitir o outro. Instaura-se, portanto, um frágil equilíbrio nessa vivência de contramão, de contracorrente. A conversão a que eu me refiro abrange nossos monstros e demônios interiores, desde o medo até a traição. Por isso,
trata-se de uma conversão tão radical, o amor. O amor estabelece uma ponte sujeita a todas as instabilidades. Por isso, o amor tem um lado de aniquilação inevitável. Ele exige por parte do eu que se ajoelhe para abrir espaço à entrada do outro. Não nos iludamos. O amor é febril e doentio. O amor sobrevive em meio a ataques de toda a ordem, inclusive dos anticorpos psíquicos do ego que combatem o invasor, ao mesmo tempo que o recebem. Não me parece estúpido que se possa sofrer tanto pelo amor até o ponto de morrer por amor, como tantas vezes acontece. Amar até morrer é mais um dos paradoxos do amor. Tudo isso torna o amor, portanto, uma experiência assustadora, porque o amor implica grandes riscos de se perder ao se amar. A parcial aniquilação do eu não significa, entretanto, a aniquilação do amor. Pelo contrário, é graças à possibilidade de aniquilação do ego que a grandeza do amor se torna incomparável. O êxtase do amor é um elemento de superação. Não se pode viver sem amor. Ele eclode todos os dias por toda parte. Amor e vida, indubitavelmente, se equivalem. Por essas circunstâncias de exceção, a educação pelo amor e para o amor é difícil, exigente, persistente, quase impossível. Assenta-se em tamanha reorganização do ego até o ponto de exigir muito mais do que estamos acostumados a oferecer. Entre essas exigências encontram-se as renúncias. Há uma negociação amorosa imprescindível para que o amor se instale. E nessa negociação, o eu se vê obrigado a abrir espaço para o outro. Diante de tantos senões, percalços, contorções e percursos na contramão, não se pode afirmar em sã consciência que o amor é uma vivência cor-de-rosa. A dor do amor assemelha-se à dor do parto. Ocorre uma explosão de potencial atômico no interior do eu. Para quem almeja a possibilidade de chegar à sua luz intensíssima, amar é uma construção que envolve necessariamente a possibilidade do sofrimento. Talvez porque o amor rasga o eu em pedaços. As primeiras experiências amorosas de nossas vidas são sempre vividas na candura de quem adentra o paraíso pela porta principal. E, no entanto, os percalços são tantos ao longo da vida que nós vamos, inevitavelmente, perdendo a inocência diante do amor. São tantos os perigos do amor que o grande portal do paraíso acaba sendo proibido. E é aí que está a questão mais importante. O portal do paraíso amoroso, que nos foi prometido e sonhado, se revela uma falácia cheia de escorregões, incongruências e impossibilidades. A maçã das grandes promessas é perigosa e tóxica. Ao contrário do que propõe o amor romântico, a porta do grande amor é a porta de trás do paraíso, é a porta de serviço. Compreender o amor como valor inestimável significa aprender como é dolorosa a escalada até ele. Chegar aos píncaros do amor implica a única possibilidade de chegar ao paraíso depois de ter perdido a inocência. A inevitável perda da inocência. Aí se encontra a porta de trás do paraíso que eu mencionei, que não é nada gloriosa como qualquer entrada de serviço.
O escritor alemão admirável Heinrich von Kleist, que morreu muito jovem, já havia mencionado essa alternativa no seu clássico ensaio sobre as marionetes. Para atingir a porta de trás do paraíso amoroso, exige-se completa e reiterada entrega até nos tornarmos o quê? Marionetes do amor. O grande drama do amor é nascer daquilo mesmo que assusta e ao mesmo tempo nos fascina no mundo dos humanos. Um paradoxo duro demais. Tão duro que o único jeito de aceitar a realidade é abrindo os braços para o grande paradoxo. De qual paradoxo se trata? Deste. O amor é uma força tão imensa que sobrepuja a morte. As cicatrizes do amor que apalpamos diante do espelho da alma nos dizem que o amor é a culminância da experiência humana. Na carta aos Coríntios, conhecidíssima, Paulo apóstolo aproveitou, dizia um amigo, querido amigo meu, padre, um junguiano com quem eu aprendi muito, que São Paulo roubou este poema dos pagãos, seus contemporâneos. Mas, de qualquer modo, ele aproveitou muito bem este poema pagão para tecer uma das mais contundentes compreensões do amor. E eu cito uma parte da carta aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas bronze que soa, ou símbolo que tine. Ainda que eu conheça toda a ciência e tenha tamanha fé a ponto de mover montanhas, se não tiver amor, não serei nada. Permanecem a fé, a esperança e o amor, mas dentre elas, a maior é o amor. Eu termino lembrando o julgamento do Oscar Wilde, em que o escritor foi acusado de praticar, aspas, o amor que não ousa dizer seu nome, por ser tão imoral e tão antinatural que não se podia mencionar, dar uma identidade a esse amor, porque era um amor fora dos parâmetros heteronormativos da sociedade. O preconceito de ontem, que o Wilde sofreu, e que hoje continua, não permite reconhecer que se trata simplesmente de amor. Vejam vocês, a experiência de grandeza incomparável do amor, verdadeiramente ímpar para a psique e fundamental para a sobrevivência do espírito humano, é que nos veio sendo negada de todas as maneiras durante séculos até os dias atuais, quando não francamente combatida e assassinada, tal como a Márcia mencionou nas estatísticas internacionais. E Oscar Wilde não foi nem o primeiro, nem o único e nem será o último. Movidos pela grandeza do amor, é que nós vivemos e conseguimos manter acesa a sua chama, que provém do mais profundo das nossas necessidades interiores. A existência do amor pode parecer uma utopia, para não dizer um absurdo. Mas trata-se de um absurdo tão corriqueiro que está sendo atualizado incessantemente ao nosso redor. Levado por essa convicção, quero agradecer imensamente a chama do amor aqui comigo, neste momento, com sua figura precisa e com seu nome exato nesta sala. Essa utopia amorosa, atualizada na minha vida de tantas cicatrizes, significa a promessa de começar tudo de novo, ainda que na contracorrente de todos os contratempos. Porque considero o amor tão necessário quanto a vida, agradeço a você, Luiz,
que está me ajudando a recomeçar. Obrigado.